O nosso grupo de música contemporânea. O FEMUSC tem diversos projetos especiais. Eu explico por quê. São só 2 semanas e elas, apesar de tantas atividades, as 2 semanas passam muito rápido. E os professores colocam muita informação na cabeça dos alunos, tanto que normalmente leva meses para eles digerirem tudo. Eles vão estar estudando o violino deles lá em abril, maio, junho, e daí assim, é isso que o professor estava querendo dizer. Aí que eles vão finalmente fazer a conexão, tá? Alguns desses ensinamentos levam algum tempo para realmente, né, entrar. E então o que acontece é que às vezes a gente passa um festival assim de 2 semanas, é muito intenso, mas não fica nada, não fica nada para guardar. Então nós criamos os projetos especiais porque a gente daí trabalha duro em um item. Neste caso, a música contemporânea e esta obra que nós vamos apresentar hoje do professor Marlos Nobre. E nós temos outros projetos especiais. Hoje à noite teremos também o grupo de metais, liderado pelo nosso querido maestro Luiz Lenzi, que, como o nome indica, trabalha na técnica em conjunto de metais, sem ter que se preocupar se tem violino no palco ou não, sem ter que se preocupar se vão tocar muito forte. Não, isso é para metais. Nós temos também as serenatas de Mozart, que tratam das madeiras, flauta, oboé, clarinete, fagote. Nós temos um projeto serioso que trata de quartetos de cordas. Nós temos a orquestra sem maestro, que trata das pessoas se ouvirem dentro da orquestra, e por aí afora. Mas, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Relativo a esta obra, Cantoria Concertante, que apresentaremos hoje, é a 2ª apresentação mundial. A primeira foi feita na Espanha, em 2007, e esta é a estreia brasileira e latino-americana da obra. Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre o que é ser um compositor. É simples? Como é a recepção? E também aquilo que eu ouvi o senhor falando hoje. Como que é o senhor, como brasileiro, escrever música de nível internacional, apresentada pelas melhores orquestras do mundo, e chegar lá e as pessoas vêm falar, ué, o senhor é brasileiro, escrevendo música assim? Como que o senhor devia estar com um vestido de crocodilo, alguma coisa assim? Como é que é ser compositor e como é ser compositor brasileiro? Bom, primeiro, boa noite a vocês todos. E essa pergunta, ser um compositor no Brasil, parece assim uma divina loucura, né? Eu nasci em Recife, eu sou de Pernambuco. E em Pernambuco eu nasci numa rua chamada Rua São João, no centro da cidade de Recife. Eu falo isso porque um pouco é isso que me fez me tornar compositor, além da vocação. E ali eu via passar o carnaval de Recife, os caboclinhos, os frevos, os maracatus. E eu ouvia fascinado, desde 2 anos, 3 anos. Minha mãe falava que eu ficava enlouquecido. Eu me lembro a partir de meus 4 anos, 5 anos, que eu dançava o frevo, o maracatu, e eu me impregnei dessa música popular. Depois eu fiz o curso de piano, e queria me tornar virtuoso de piano, e cheguei a fazer um concurso internacional de piano, ganhei o primeiro prêmio com o concurso de Tchaikovsky, mas o que eu queria mesmo era tocar a minha obra. E eu decidi ser compositor porque é uma necessidade absoluta de criar. A criação, você não escolhe, ela escolhe você. Não adianta. É uma espécie de fatalismo, fatalidade gostosa, mas ao mesmo tempo uma situação muito, muito, muito especial. Eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, eu disse ao meu pai, olha, eu vou para o Rio e eu vou tentar a minha vida como compositor. E ele simplesmente fechou a cara e disse, olha, isso eu não admito, porque música não é... Você nunca vai ganhar sua vida como compositor. Quer dizer, ele ficou assustado.
Mas eu ganhei naquela época um prêmio imediatamente, um prêmio Música Brasil no Rio de Janeiro, e era um prêmio muito importante. Eu tinha 21 anos, o prêmio equivalia ao salário do meu pai por ano. Então eu fui e falei para ele, olha aqui, como compositor estou ganhando algum dinheiro. Quer dizer, para mim aquilo era importante, naturalmente. Mas o que eu gostaria de dizer é que a música, a contemporânea, que eu depois estudei, trabalhei no mundo inteiro, eu fui trabalhar primeiro na Argentina, depois nos Estados Unidos, depois na França, comerciante, ela levou caminhos muito esotéricos, me parece, e eu não gostava muito de seguir o tipo da música serial, dodecafônica ou abstrata que a Europa, de uma certa maneira, impunha no mundo inteiro. Era música criada por Schoenberg, Alban Berg, Weber, grandes compositores, mas que vinha de uma linha de composição que era uma linha germânica. E eu, como compositor brasileiro, eu tinha essa herança fundamental da música popular de Recife, e eu não podia me livrar disso simplesmente por uma imposição da música, dos ditames da música contemporânea, seja o que fosse. Então, desde o começo, eu lutei contra esse exclusivismo da música contemporânea de ser uma espécie de explorações de som. Eu sempre encontrei uma espécie de gratuidade em certo tipo de música de vanguarda, e na minha obra sempre eu misturei a técnica da composição mais moderna, ao mesmo tempo baseada nas grandes tradições, com ritmos bastante claros da música que eu ouvia da minha infância. Então essa mistura é que vocês vão ver, por exemplo, nessa obra, chama-se Cantoria Concertante. A cantoria é uma das formas da música popular nordestina. A cantoria, é como se fosse o cantador que canta. E eu me baseio num tema, que é um tema de caráter modal. A construção da peça é bastante clara, mas ela tem tanto um tratamento moderno, como ao mesmo tempo um tratamento extremamente, não só contemporâneo, mas popular também. Eu sempre fui, e nos congressos internacionais que eu tenho participado, eu sempre tenho, às vezes, me batido com alguns compositores, sobretudo alguns compositores jovens e compositores que não admitem, e que dizem, não, a música popular não pode, você não pode existir. Hoje em dia se diz a música popular não pode ser expressada através da música contemporânea. É um absurdo. Existe uma tendência quase que extremista na vanguarda, sobretudo europeia. Hoje as coisas mudaram. Por quê? Porque me parece que esse tipo de escritura da música de vanguarda, ela chegou a um ponto de criar uma tremenda reação contrária do público do mundo inteiro. Eu tenho acompanhado a estreias de obras de compositores que simplesmente o público não detesta ouvir. E não é possível, a música é comunicação. A música, então eu sou um compositor que crio a sonoridade que está na minha mente. Ao mesmo tempo, com uma forte reação, uma forte ligação como eu disse, com a minha mente que formou-se na música popular. Então é uma mistura. Deixa eu lhe perguntar, até que ponto a influência histórica e cultural do momento afeta o processo de criação? Por exemplo, a Europa teve um século XX difícil. É verdade que terminou com a União Europeia, o euro, que são passos maravilhosos, mas, em geral, o século XX foi um século muito difícil para a Europa. Eu posso imaginar como daí sai uma música que é também difícil. Os Estados Unidos não conseguem ouvir essa música europeia, o público não gosta, mas os Estados Unidos tiveram um século XX muito bom, muito positivo. Dificuldades, sim, mas
eles terminaram o século XX muito melhor que começaram, né? Então, a música de Bernstein, de Copland, de todos, é muito positivista. E o público parece gostar desse tipo de coisa. Também eles envolvem muito o popular. Agora, a sua música, esta cantoria concertante, eu sinto um pouco de bravura, de trabalho à frente. Eu sinto um certo positivismo. Mas eu lhe pergunto, isso é sempre o caso? O senhor é influenciado pela cultura ao seu redor, ou a sua mente consegue uma independência de tudo ao seu redor para só fazer a música pura? Não, eu não acredito na música pura, assim que... inclusive, disso eu queria te falar que, por exemplo, a execução dessa peça, ela foi escrita para a Espanha, foi tocada, na realidade foi tocada em 2010. E pela 2010 foi? Foi. Pelo conjunto, pela Orquestra de Câmara de Sony, foi uma encomenda da Fundação da Rainha Sofia, mas eu vejo hoje, por exemplo, os brasileiros tocando esse conjunto, essa orquestra, comandada pelo Alex Klein, que fez uma execução muito mais de acordo com o espírito da obra, inclusive tecnicamente de altíssimo nível. Eu, como disse para os meus meninos, eu considero essa execução de hoje, que vocês vão ouvir, superior à que eu ouvi em Madrid com os excelentes músicos jovens europeus. Eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, nós temos que nos convencer eu não digo que nós sejamos melhores, mas nós somos diferentes. A cultura brasileira é uma mistura, é uma imensa mistura que torna muito especial a manifestação não só da música, mas da literatura. Os grandes nomes da literatura, tipo Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto, eles são impregnados da cultura local, da cultura brasileira. E o artista, qualquer artista, ele expressa a realidade do seu país. Então, a Europa, naturalmente, como a Europa, como os Estados Unidos, é importante para o músico. Por quê? Porque lá existem as grandes orquestras, as melhores orquestras. Nós ainda estamos criando grandes orquestras. E durante algum tempo eu tive que viver na Europa. Eu fui viver na Alemanha, eu vivi nos Estados Unidos, praticamente a partir de 1960 até 1970, 10 anos eu vivi fora do Brasil, e eu tive que digamos assim, lutar num meio onde a música era a música de vanguarda europeia. E a minha música sempre foi a música de vanguarda brasileira. Eu sempre digo a meus alunos, aos jovens compositores, não se esqueçam que vocês vivem numa realidade brasileira. Outra coisa, eu acredito que a música popular, ela avançou de uma maneira tremenda no século XX, e ela, de certa maneira, ela fez com que o público sentisse que haviam duas questões importantes. Primeiro, a música de concerto do século XX passou a ser a música do século XIX, XVIII, XVI, XVII. Quer dizer, a música realmente apresentada pelas grandes orquestras, pelos teatros, pelos concertos, é a música de Vivaldi, a música de Beethoven. Eu sempre digo, o compositor contemporâneo mais importante é Vivaldi, né? Porque é o mais tocado. Então, o que é a música? A música contemporânea é a música que é tocada. Claro que ele é um compositor do século XVIII, como Bach do século XVIII, como nós temos Beethoven. Claro, esses são os compositores tocados. Mas, devido ao século XX a essa espécie de isolamento da realidade do público, a música contemporânea tornou-se uma espécie de gueto, onde os próprios compositores se vigiavam, não pode fazer nada que seja mais acessível ao público. É como se a intromissão da música ou do espírito popular na música de concerto, na música de vanguarda, na música contemporânea, fosse um pecado capital. Eu fui o primeiro a romper com isso. Eu briguei muito na Europa. Por exemplo, convivi muito com grandes compositores como Luigi Nono, como o Luciano Berio. Eu fui muito amigo do Luciano Berio.
compositores poloneses, o Penderecki é meu amigo pessoal, Lutoslavski, compositor tchecos, enfim, é muito amigo. Agora, eu sempre tive uma pinimba, digamos assim, uma dificuldade com Pierre Boulez, por exemplo. Boulez, para mim, vocês devem conhecer, um compositor que criou a vanguarda, digamos assim, ele criou o serialismo integral, ele fez tábua rasa das técnicas de composição, inclusive do século XX. Por exemplo, ele abominou compositores como Prokofiev, como Bartók, como a maioria dos compositores. Essa técnica era usada no século XX, na primeira metade do século XX. Boulez, de repente, criou o serialismo integral. E esse serialismo integral, que foi apoiado pelas rádios, pelos editores de música, criou um afastamento muito grande com o público. O público passou a detestar. Eu sempre vi assim, quando tinha uma obra contemporânea no concerto, o público ia sabendo que ia sofrer. Eu vou, mas eu vou sofrer. Eu vou tolerar aqueles 10 minutos, 15 minutos de música contemporânea, como se fosse um sacrifício. Entendeu? Como se fosse uma espécie de... vamos tolerar isso aí, em lugar de ser um prazer. E para mim, música é prazer. Não pode ser especulação. E essa escola de vanguarda serialista tornou-se uma especulação mental, entendeu? Então, contra isso eu lutei sempre, sobretudo agora. Então, a minha obra, essa obra como as minhas obras mais recentes, elas são uma mistura entre uma escritura moderna, mas com uma força, digamos assim, que emana daquilo que eu vivi, que é o Brasil. E, sobretudo, eu tenho um apreço muito grande pela música popular brasileira. Claro que eu não uso música popular, mas a música popular brasileira tem uma força e uma capacidade de comunicação que a música de concerto perdeu. Digo, a criação. Claro, nós temos os exemplos de Villa-Lobos, os exemplos de Radamés Niasse, compositores que são da primeira metade do século XX, mas a vanguarda, digamos assim, que eu considero uma pseudo-vanguarda, porque na realidade eu não acredito na vanguarda, eu acredito na música. E aqui nós tivemos ontem o caso, meu querido amigo João Carlos Martins, né? João Carlos Martins, quem esteve ontem aqui viu. O João Carlos Martins, que tocando atualmente obras que ele não pode tocar mais barra, ele tocou músicas simples. Aquela música de Tom Jobim que ele tocou, mas com uma pureza de som que nenhum pianista popular pode captar. Então, ele deu uma versão, digamos assim, clássica, ele classificou, ele tornou clássico uma música popular. Então, eu acho que nós estamos hoje vivendo essa realidade múltipla. Eu chamo o seguinte, pluralidade. Eu sou um compositor que olho para a pluralidade. Entende, Alex? Diga uma coisa, o senhor foi presidente da Funarte por um tempo e tem continuado sendo uma das pessoas mais influentes na música de concerto no Brasil. Não só pelas suas obras, mas as suas posições e a admiração pelas suas obras caminha lado a lado com a sua influência no mercado musical do Brasil. Eu lhe pergunto, nós temos hoje uma grande orquestra no Brasil, a USESP, está bem estruturada, está funcionando como devia, está a caminho de ser uma das grandes orquestras do mundo. Estamos vendo um renascimento da utilização da música de concerto como prazerosa ao público e também como ferramenta social. E também festivais, não só aqui em Jaraguá, mas temos Curitiba, Londrina, Campo do Jordão, Piracicaba, Fortaleza, Pelotas, temos festivais aparecendo por todo o Brasil. Qual é a sua visão sobre o futuro
da música de concerto no Brasil? Em que direção o senhor pensa que nós estamos indo? Onde vamos chegar? Eu acho que só podemos chegar a alguma coisa com a juventude. É por isso que eu vejo assim, quando estive na Funarte, eu criei o projeto Espiral. O projeto Espiral é ensino do instrumento de cordas aos operários, a filhos de operários. Nós começamos no Ceará. E foi com o pai de um dos músicos que está, não sei se está aqui, é o Cláudio Jafé, grande violoncelista. Cláudio está aí? O Cláudio, acho que ele está no outro concerto. Está lá ele, aí, Cláudio. Tá aí. Então, o Cláudio Jafé era pequenininho, naquela época, em 1976, 77, no Ceará. A mãe dele, a Deise Luque, e o pai dele, Jafé. Nós criamos um projeto chamado Espiral, ensino de instrumentos de cordas, segundo o método Jafé, para músicos, para filhos de operários. A gente mais pobre que pode existir. Naquela época, foi em 1976, o Brasil ainda estava com o presidente Geisel, estava encaminhando para uma distensão, mas ainda era a época do regime militar. Então, esse trabalho com os operários, com músicos jovens no Brasil, com crianças e com operários, porque a minha teoria era assim, junto com o Jafé, assim, nós vamos dar para o filho de operário a possibilidade de ter uma profissão. As orquestras brasileiras precisam de músicos. A maioria das orquestras brasileiras, em 1970, nos anos 70, era feita de estrangeiros. Praticamente, talvez, 5% de brasileiros, o resto eram músicos estrangeiros. E a ideia era, a longo prazo, criar uma escola onde os músicos fossem brasileiros. Acontece que, por conta deste projeto, eu fui um dia eu fui parar na cadeia. Foi a primeira vez que eu recebi uma visita de de 3 militares, que pegaram, me botaram no camburão e me levaram para pouca gente sabe, foi no Rio de Janeiro, para o serviço lá de interrogação. Eu fui interrogado durante 2 dias, porque eu estava fazendo um projeto que eles achavam que era um projeto comunista. Como é que se ensina música para operário? Filho de operário, me disse o coronel, tem que ser filho, tem que ser operário. Eu falei, não, coronel, o filho do operário não tem que ser. Nós estamos fazendo um projeto para tirá-lo. Não é que a profissão de operário seja ruim, mas para dar uma chance de uma profissão diferente. Mas isso é uma visão comunista e tal. Então, na época, eu tive que convencer esse senhor de que eu não era comunista, eu era socialista. Mas o senhor viaja muito para a Europa, o senhor viaja muito para Moscou, para a Polônia, para a Tchecoslováquia. Eu disse, eu vou onde eu sou chamado. Infelizmente, aqui no Brasil, eu não sou muito tocado aqui no Brasil, na época, em 1970. E eu vou para a Polônia, para a Rússia, eu tenho grandes amigos. E eu conheço o regime comunista e sou contrário a qualquer regime, de qualquer ditadura, quanto de esquerda quanto de direita. Agora, você imagine eu dizer isso. Então, na realidade, eu fui libertado depois, logo 2 dias depois, porque a Amália Lucy, que é a filha do Geisel, soube que eu estava lá e mandou me libertar. Isso pouca gente sabe. Até o Cláudio, depois eu falei com ele, mas... Não, Cláudio não, o Alberto, pai dele. De qualquer maneira, era considerado um projeto perigoso. Não é como hoje, que você pode fazer, mas naquela época era perigoso. Por quê? Porque você estava trabalhando com pessoas pobres. Acontece que essas crianças, algumas delas, estavam na rua, como o João Carlos Martins está fazendo esse projeto também, nas favelas. Naquela época era impensável. Por quê? Eles eram meninos problemas. Alguns deles eram pequenos marginais. E através do ensino da música de Alberto Jafé, lá no Ceará, eles começaram a mudar. E as mães me diziam assim, maestro, o senhor não imagina, meu filho, que era um garoto problema, que vivia na rua, hoje esse menino está com violino, ela fala violino lá no Ceará, o violoncelo, o menino mudou.
O menino hoje é outra coisa, quer dizer, a mágica da música, o que a música fez. Infelizmente o projeto acabou, eu saí da Funarte, eu não aguentava mais, a pessoa que veio depois de mim destruiu o projeto, entendeu? E acabou com tudo aquilo. Hoje eu vejo que há uma renovação no Brasil. Mas daquele projeto do Ceará, alguns ficaram. Então um dos regentes hoje é o José Maria Florencio. Ele era viola no Projeto Espiral e hoje ele é regente de uma orquestra na Polônia. E um dos nossos professores do FEMUSC este ano, Ademar Rocha, está aqui, o Ademar. O professor Ademar Rocha veio desse projeto também lá no Ceará. Então, foi uma espécie de embrião. Então, eu vejo hoje o Brasil, através dessa multiplicidade de projetos, existe na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Nós temos que, hoje, apoiar essa garotada, essa juventude, e é por isso que eu vejo com prazer essa surpresa que eu tive aqui, porque é a primeira vez que eu venho a esse festival, e encontrar essa juventude maravilhosa, essa juventude trabalhando e aquilo que eu considero o essencial. A música, na realidade, é a essência, na minha opinião, a essência da vida. É aquilo que eu cito sempre o João Carlos. O que é que o João Carlos, o que é que deu a ele a sobrevivência? É a música, não é? Através da música, ele sobreviveu a uma tragédia pessoal. Quer dizer, ele chegou a pensar em acabar com a vida, João Carlos. Entretanto, foi salvo pela música. Então, a música é uma força positiva. E eu acho que é isso que o compositor transmite. É o que eu espero que minha música transmita. Não é uma coisa, uma elucubração, uma coisa científica, algo. Não, é uma mensagem de força. Só vou contar uma coisa que aconteceu. Eu tenho uma peça chamada Ritmetron para percussão, uma peça muito forte. É para 38 instrumentos de percussão e 10 percussionistas. Bom, eu tinha um amigo que era Gilberto Lanes. Ele trabalhava como cinegrafista na TV Globo. Era muito amigo meu porque ele trabalhava no Conselho para a Juventude. E o Gilberto ele teve uma doença, um câncer tremendo. E uma coisa tremenda, isso foi em 1979 por aí. E então ele me contou o seguinte, que ele está desesperado, desenganado, e ele se fechou na casa dele, fechou a janela e decidiu que ia acabar com a vida, que ele não aguentava mais aquilo, que ele não aguentava o sofrimento que vinha. Antes de se matar, ele colocou o disco com o Ritmetron, porque ele conhecia o Ritmetron. E a música, ele colocou bem alto, e a música foi, simplesmente ele desistiu, abriu a porta e disse, eu vou lutar. Quer dizer, isso para mim, eu compor uma obra que salvou a vida de uma pessoa, para mim foi, entendeu? É uma das coisas uma experiência mais forte como compositor. Saber que esta obra salvou o Gilberto, ele morreu depois, mas assim 3 anos depois. Mas naquele momento ele não cometeu aquele ato, entendeu? Então a força da música. Tá certo. Professor, suas palavras são uma inspiração para nós e sua presença também. Infelizmente nós já passamos o nosso horário e eu peço a compreensão do público, então, que nós vamos começar o concerto agora. Então, e como vocês podem ver na nossa programação, todas as obras hoje foram escritas dentro dos últimos 100 anos. Nós teremos Acerca del Cielo el aire la sonrisa, de Leo Brauer, que será apresentada pela Orquestra de Violões do FEMUSC, regida pelo nosso querido professor Eduardo Isaac. Em seguida teremos a sua obra, com a estreia desse grupo de música contemporânea, e o resto do programa será apresentado pelo grupo de metais, a Western Fanfare de Eric Wazen, a famosa fanfarra para um homem comum de Aaron Copland, seguida pela irreverente fanfarra para uma mulher incomum da Joan Tower, e que ela escreveu justamente como uma cutucada, uma cutucada no Aaron Copland, e por fim o Surround Sound of Soren Hildegard.
E agradeço a todos pela atenção e desejo a vocês um bom concerto. Muito obrigado. Prazer, hein?